Agora no Repórter em T, você acompanha a entrevista com o fisioterapeuta Igor Vilela. Ele atua com microfisioterapia e leitura biológica, técnicas que ajudam a entender por que o corpo entra em desequilíbrio. São técnicas distintas, mas que se encontram em determinado momento. Igor, Perfeito. O que é microfisioterapia, o que é a leitura biológica e como essas técnicas, que são relativamente novas no Brasil, elas têm encontrado espaço e têm refletido de maneira positiva nas terapias? Então, a microfisioterapia ela é uma técnica francesa, né? Criada por dois osteopatas e fisioterapeutas. Lá existe essa formação. Osteopatas, quem trabalha com... Isso, mais parte Vértebra. muscular, vértebras, que é na Europa tem uma denominação que é quase médico osteopata, que é diferente no Brasil. Então, eles são osteopatas e fisioterapeutas e há quase 35 anos, né, eles vêm desenvolvendo essa técnica que eles chamam a microfisioterapia, né? Então, Patrice Benin, Daniel Grosjean. E a partir do meados dos anos 2000, 2002, Afonso Salgado, que é de Londrina, né, do Instituto Salgado, trouxe essa técnica para o Brasil. E vem sendo difundido ao longo dos anos. E nós, tem meados de 4 anos e pouco, já vem desenvolvendo a microfisioterapia em Cuiabá. E o que consiste a microfisioterapia? Então, a microfisioterapia, nós falamos assim, que é uma técnica de terapia manual, né, que tem que haver toques, né? Em que nós buscamos o quê? A causa. O que seria a causa, né? Por exemplo, hoje chega pacientes para a gente com sintoma de uma dor lombar, uma dor no joelho, por nós sermos fisioterapeutas, né? Uma dor cervical. Mas muitas das vezes a causa disso não é só muscular. Ela pode ser... Não é só física. Física, isso. Ela pode ser de origem tóxica, ela pode ser de origem emocional, né? Ela pode ser de origem muscular, física. E nós acessamos esse corpo através de toques e nós às vezes vamos descobrir a causa. Onde que foi isso? Muitas vezes a dor começou ontem, antes de ontem. Mas será que a origem foi ontem? Né? E às vezes... Então eu posso ter tido uma causa emocional há um tempo atrás e que veio desencadeando no meu corpo efeitos e que essa causa emocional gerou uma dor. Perfeitamente. E aí, a partir da microfisioterapia, você consegue acessar Isso, e essas identificar memórias. essas memórias, quando começou, onde começou? Isso, que aí o que nós fazemos? Tentamos acessar o corpo e buscar essas datas, né? A gente chama, muitas vezes, nossa, mas que datas que são essas, né? Que são o que a gente fala que o corpo criou uma cicatriz patológica, algo que não ficou legal. E aí ele tentou o quê? Se reestabelecer, mas ele não conseguiu. Aí nós dizemos que ele criou como se fosse uma capa, uma proteção. E nós, com esses toques sutis, nós vamos tentando o quê? Acessar essas capas, acessar essas proteções e como se fosse limpando, né? Um jeito assim bem carinhoso de falar. Então né? reconhece a causa e já trata o sintoma. Isso. Levando o paciente a entender o que foi. A causa pode ter sido de origem tóxica, pode ter sido um acesso a algum veneno, alguma situação que o corpo não se ficou legal e a via final foi a musculatura, sim. Pode ter sido a via emocional devido a fatos vividos, sim. Posso ter vivido fatos lá na infância e demorar tanto tempo para refletir em dor no corpo? Pode ser algo que essa distância pode acontecer? Pode. Ou existe um tempo? Não, geralmente a dor ela vem a partir de eventos sucessivos. Ciclos, né? Que aí a leitura biológica, da qual a gente trabalha também, isso dá mais respaldo, que às vezes ocorrem ciclos na vida da pessoa, aí de forma, né, que é a percepção de forma emocional, e que isso vai acarretando ao longo do tempo. A leitura biológica já acompanha esse percurso do nosso corpo. Do nosso corpo, e entender por que um sintoma e a fase que o sintoma está e o porquê que ela está vivendo aquilo. Então são técnicas que se complementam. Hoje eu falo assim, eu trabalho com as duas técnicas muito correlacionadas, né?
Porque a micro, eu vou no corpo, eu consigo acessar essas situações, eu consigo acessar o campo, né? Eu consigo por meio do toque. Por meio do toque, né? Como eu falo, nós somos fisioterapeutas, nós temos que tocar, né? Então, e com a leitura biológica é reinformar o corpo, reinformar o cérebro, tirando lá do inconsciente, né, daquela coisa que você falou, né, eu tenho uma dor aqui hoje, mas a origem pode ter sido lá na fase fetal? Pode ter sido na primeira infância, mas a criança não tinha consciência, mas aquilo fica inscrito no inconsciente, e fenômenos iguais em que ela vive ao longo dos anos, aí hoje, né, com seus 30 e poucos anos, desencadear o quê? Uma dor lombar de grande importância, né, uma dor muscular de grande importância, né? É o que a gente fala que a massa do conflito ao longo desses anos, dentro do mesmo quê? Nível emocional. Então eu tenho uma dor física que pode ser gerada por algo emocional, e o aspecto da psicologia, Igor, onde entra nisso tudo? O que a gente fala? Aí é um termo que nós não somos psicólogos. Quando entra a questões que é muito de cunho emocional e a gente vai no corpo, acessa isso e vê que tem a origem muito emocional e que a gente tratou a nossa parte, que é da fisioterapia, a dor, né? E a gente, o que nós fazemos? Dentro da equipe multidisciplinar, nós temos que fazer o encaminhamento para a psicologia. Então, eu gosto de falar que nós trabalhamos muito com equipe multidisciplinar. Então, se eu vejo que tem um cunho muito de parte psiquiátrica ou de parte somato-emocional e que envolve órgãos, né, uma gastrite que precisa, a gente tem que encaminhar para os órgãos competentes, que são os médicos, né, que são os psicólogos. Então, nós estamos em conexão. Você, antes da entrevista, comentou comigo que uma gastrite, por exemplo, pode ter sido causada por um problema em vértebra. Sim. Porque, né, hoje a gente vê que uma vértebra comanda um músculo, né? O músculo comanda uma vértebra e comanda também, por somato, né, visceral, uma víscera, né? Então, muitas das vezes, até os osteopatas trabalham isso de forma muito bacana, né? Às vezes, uma manipulação de uma vértebra pode fazer isso. E dentro da microfisioterapia, nós também conseguimos acessar essas situações, né? Que isso a gente vê lá no primeiro módulo da microfisioterapia, a gente fala a parte traumática, né? E consegue o quê? Muitas das vezes, se for a origem traumática da situação, nós conseguimos mudar isso, porque a origem foi traumática. De uma origem traumática, mais para frente desencadeia muitas vezes uma alteração somato visceral. E aí desencadeia um problema no estômago, como havia relatado a você. É um novo olhar, cada vez mais o ser humano está sendo observado em sua complexidade? Sim, é o que a gente fala assim, muitas das vezes, hoje, há 30, 40 anos atrás, se olhava muito a parte do órgão, a disfunção do órgão, né? Mas hoje, com várias técnicas... Um olhar muito isolado, muito né? isolado. Só com dor no joelho, Isso. é a dor no joelho. Hoje já se preocupa em buscar o que causou e nem sempre ela pode ter sido relacionada a um acidente. Sim. Né? Muitas vezes é o que nós falamos, que hoje a gente trata o todo, né? Então, muitas das vezes, uma situação que está aqui isolada Um rim pode estar correlacionado ao dor do joelho? Pois é o que a gente falou. Às vezes o rim, o joelho tem o quê? Alterações no rim, mas não é a parte renal. Muitas vezes uma parte renal, né, pode fazer uma disfunção de joelho. E também o quê? Mas você vai falar, mas meu rim não tem nada, todos os exames, mas tem as correlações o quê? De vértebras, de situações que pode ser. Se for de somato visceral, sim, eu posso ter uma certa alteração. E é um tipo de tratamento, Igor, que é feito em qual periodicidade? Olha, hoje a gente fala assim, cada paciente, ele traz o seu perfil, né? Hoje, nós tratamos o quê? A gente vem, avalia e trata já, né? Então, cada paciente, eu falo, cada paciente é um livro. Então, ele vai me dar um livro. Então, geralmente, hoje a gente fala dentro de um espectro de 30 a 90 dias.
Então, por exemplo... Porque quando você fala, né, reinformar Isso. o corpo, isso exige também a dedicação do paciente. Sim, é o que a gente fala muitas vezes, é assim, o paciente precisa compreender o que levou aquele corpo a fazer essas disfunções ao longo da vida. E nesse sentido, precisa de um tempo para que ele tome a consciência e fazer que o corpo provoque e devolva essa volta fisiológica. Porque o que nós tentamos fazer somente é o quê? Devolver a função fisiológica daquele corpo, né? Então a gente sempre fala, ir na causa, ir na etiologia daquela situação, daquele problema, para devolver o quê? Simplesmente a situação fisiológica que ele já tinha ao longo da vida dele. Então essa é a ferramenta que a gente propõe. E dentro disso precisa de um período. Tem pacientes que pode ser 20, 30, 40, 50, 180 dias, varia de paciente para o paciente. E qual o êxito dessa associação de microfisioterapia e leitura biológica que você que também, né, já atuou com a tradicional? Sim. E agora essas novas técnicas, lembrando que até mesmo o Ministério da Saúde reconhece, né, outras alternativas, outras ferramentas cada vez mais. As novidades nessa área de saúde, elas estão sendo englobadas nos tratamentos. Perfeito. Então, como é a questão do êxito, o sucesso de tratamentos que envolvam microfisioterapia e leitura biológica? Porque para mim foi muito novo quando eu comecei a ler, e me chamou a atenção também uma postagem daquela atriz Bianca Castanho, que faz a Clara da novela, ela testemunhando isso, que ela fez, né? Ela passou por uma leitura biológica. Ela passou por uma sessão de micro, né? E leitura. Eu acho que sim, porque a profissional, até uma amiga, Silva, que atende ela, né? Tem toda uma formação também, tem toda uma bagagem de longos anos também, foi uma das pioneiras também junto com o Afonso. E o que a gente fala, né? Hoje, desses 4 anos e meio, são muito gratificantes, né? Eu tenho, assim, muitos êxitos, né? Então, a gente, esses dias eu até coloquei, como eu coloquei para você, hoje, às vezes 90% a gente consegue ter uma boa resposta, né? Então, eu colocaria 90%, mas assim, não de um todo 90%, né? Mas assim, aqueles 10% que a gente não consegue numa totalidade atender com grande satisfação, porque são questões que não envolvem só a gente, né? E eu sempre falo que eu gosto de trabalhar com uma equipe multidisciplinar, né? Eu volto a bater na tecla que hoje, né, eu encaminho muito para nutricionista, muito para os psicólogos, muito para os médicos, né? Porque precisa dessa equipe multidisciplinar. Quais as queixas mais recorrentes que você percebe? As pessoas mais reclamam? Quais as dores mais frequentes? Olha, hoje as de cunho, né, eu digo somato emocional, né? Hoje fibromialgia é muito frequente, né? As dores de cunho da coluna vertebral também é muito frequente. E na fibromialgia, a microfisioterapia e leitura biológica, elas têm um bom efeito? Olha, hoje eu publiquei uma matéria, né, sobre a fibromialgia, já tem quase um ano, para uma revista, e me despertou muito, né? Então hoje a gente tem já muitos pacientes que veio por causa dessa matéria e que hoje foram muito fantásticos dentro dessa equipe multidisciplinar, né? Então teve pacientes que conseguiu sair dos medicamentos junto com a equipe multidisciplinar, junto com o médico atuando dentro da sua forma. Teve pacientes que teve que ir para o nutricionista fazer uma melhor alimentação, da recaptação de serotonina, de melhora de todo, né? Então a gente tenta o quê? Teve que o paciente entender um pouquinho uma questão psicoterapêutica, que é o psicólogo. Então, sempre dentro de uma equipe multidisciplinar, né? E, dentre isso, a gente fazendo o quê? Buscando as etiologias e as causas, que é a microfisioterapia e a leitura biológica, dando o quê? Esse start, esse plus para o paciente voltar a ter o quê? As suas funções fisiológicas normais, para que tenha o quê? Parar de sentir dor. É o bem-estar, né? Porque, assim, o grande problema hoje da população é o quê? É que, às vezes, eu até brinco, pela a vida
cotidiana que está muito forte, né? Então hoje quais são as causas das doenças mais críticas, né? É o estresse, é a ansiedade, é a depressão, é a fibromialgia. Conflito. São os conflitos. Resolver conflito reflete no corpo. Nosso corpo vai ficar todo cheio de data. Você consegue fazer uma leitura biológica aqui no meu braço e descobrir, afinal, quais são as fases dos conflitos na minha vida? O que é muito engraçado, né? Sempre as perguntas são assim, nossa, como vocês conseguem acessar essas datas, né? É porque o corpo, ele como se fosse ele calendário, ele bloqueia. E aí a gente consegue acessar aquilo e dar a informação para o paciente. Então, muitas questões que é uma resolução de conflito pessoal, biológica, né? Que é quando ele foi pego de surpresa, ele não estava aguardando aquilo e aquilo veio. E aí aquilo pode desencadear doenças, né? Dores, né? Físicas, emocionais. E aí a gente consegue passar para o paciente, olha, essa situação advém aqui. Mas ela começou lá quando você era adolescente, né? Mas não é... Aí a pergunta, isso é regressão? Não tem nada de questão espiritual, tá tudo registrado no corpo. Na memória que temos no corpo. Do mesmo jeito que o nosso cérebro tem memórias. E já existem pesquisas que falam que o quê? Que a nossa pele, né, é como se fosse um HD externo. E ela possui memórias, que muitas vezes não vai estar lá inscrito no hipocampo, que é o sistema límbico. Ela fica armazenada nos queratinócitos. Então, o quê? Por isso que a microfisioterapia tem essa questão de abordar o quê? A pele, o toque. Então, mas não é às vezes aquele toque forte da massagem, né? Não, é um toque sutil. A gente fala que são 5 gramas, né? Um toque muito superficial. Então, às vezes são toques muito superficiais, por isso que às vezes a gente, o paciente fala, nossa, mas você tô sentindo. Tô sentindo só um leve toque, só um leve, né? Então, para quê? Porque dependendo do nível do toque, a gente acessa essas memórias, essas situações, essas cicatrizes, que foi quando tudo começou, né? Onde Daniel Grosjean e Patrícia Benini via que o músculo, ele ia rápido para uma situação, ele ia mais lento para uma outra situação. Então, por isso que a gente fala que nós vamos treinando a mão. Sim, e vai relacionando também, né? Cada efeito no corpo traz no aspecto emocional um determinado sentimento. Sim. Se é medo, se é ansiedade, se é limite. Claro. Né? Toda a resposta está na gente, Igor. A resposta está no corpo, né? E o corpo, ele fala, né? Então, assim, às vezes tem até alguns livros, né? O corpo fala, né? E para nós, dentro da técnica da leitura biológica, né? Vinculada à nova medicina germânica, dependendo do fato, ele vai falar em algum órgão, né? Dependendo do fato que ocorreu na minha vida, a situação que envolveu, né? Vai acarretar uma disfunção no órgão específico. E o benefício é que por meio das técnicas se consegue resolver o problema. A gente consegue levar o paciente a entender isso. E o que ele pode mudar a percepção frente àquela situação. E ver onde que foi ao longo da vida dele aquela situação. Igor Vilela, meu entrevistado de hoje.